Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a Palavra de Deus. Estamos compartilhando devocionais extraídos do Evangelho de Marcos. Hoje eu quero ler com você Marcos, capítulo 8, dos versículos 14 ao 21. Está escrito assim: Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram, quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000 homens? Quantos cestos cheios vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Amados, Jesus aqui estava tentando ensinar ali os discípulos quando ele fala sobre o fermento. Ele não estava falando de fermento de pão. Os discípulos não estavam entendendo, acharam que Jesus estava falando de fermento mesmo. Mas Jesus estava querendo dizer assim: olha, eu não quero que vocês embarquem aí na onda desse ensino dos fariseus e do ensino de Herodes. Era isso que Jesus quis dizer quando ele disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. É interessante nós compreendermos o que quer dizer esse fermento dos fariseus e fermento de Herodes. Fermento falando sobre o ensino. Então, o ensino dos fariseus é aquele ensino meramente religioso. Jesus mesmo, em várias outras passagens, ele fala sobre os fariseus falarem demais, mas não fazerem aquilo que eles falam, sobre adorarem apenas com os lábios, mas não de coração. Ou seja, é um ensino que está pautado apenas numa aparência, numa obediência meramente exterior. E aí Jesus fala para os discípulos ficarem atentos, terem cuidado com esse tipo de ensinamento, que é apenas de regras exteriores, apenas uma aparente obediência, mas que não provém do coração. E ele também fala sobre o fermento de Herodes. O que significa o fermento de Herodes? Herodes era o comandante romano, né? Aquele que era o governador romano daquela época, naquele local onde Jesus estava. E o que nós podemos trazer para os nossos dias? Herodes representa o conhecimento meramente humano, o ensino meramente terreno, mundano. Afinal, Herodes representa Roma, o Império Romano que governava o mundo naquela época. Então, amados, quando nós trazemos para a nossa realidade, Jesus está nos alertando para que nós estejamos atentos e tenhamos cuidado com os ensinos meramente religiosos, que estão pautados numa obediência meramente a regras exteriores, mas que não transformam o coração. Ou seja, é uma vida apenas de aparência, mas o coração não está rendido ao Senhor. E o ensino de Herodes, que significa o ensino, o conhecimento meramente humano, a sabedoria humana, mundana. E quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, nós vemos o alerta do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele fala que o conhecimento desse mundo aqui, o conhecimento natural, a sabedoria meramente natural, é loucura aos olhos de Deus. É loucura.
Então, amados, o encorajamento de Deus para nós nessa manhã é: cuidado com o ensino meramente religioso, que apenas coloca uma lista de regras à sua frente para você obedecer meramente de maneira exterior, mas o teu coração não está voltado, rendido, fundamentado em Cristo Jesus, ou a sabedoria do mundo. E hoje nós podemos ver aí o conhecimento meramente natural tem se difundido de uma maneira extraordinária, né? E muitas vezes a igreja, ao invés de recorrer para a sabedoria de Deus, da palavra de Deus, acaba recorrendo para essa sabedoria do mundo. Temos visto aí quanto, né, o que é chamado de ciência, a psicologia, coach e tudo mais, que são ensinamentos que muitas vezes, muitas não, são ensinamentos que são contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. Ensinamentos que colocam os nossos olhos voltados para o ser humano, né? O ser humano é mais importante do que o próprio Deus. É um ensino que o centro é o homem, né? Não é um ensino cristocêntrico como é o ensino da palavra, mas é um ensino antropocêntrico, em que o homem é o centro de tudo. Amados, precisamos tomar cuidado com isso. Então, o encorajamento de Deus para nós é: cuidado com a religiosidade e cuidado com o ensino meramente humano, terreno. Que hoje nós possamos guardar o nosso coração disso tudo e nos rendermos sempre e plenamente ao Senhor, ao ensino das Escrituras, da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita. Muito obrigada porque o Senhor depositou o seu próprio Espírito para habitar em nós, para nos guiar, nos ensinar todas as coisas. Pai, muito obrigada porque temos Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus, é a justiça de Deus. Conforme está escrito em 1 Coríntios, o Senhor é a sabedoria de Deus, Cristo Jesus. Obrigada porque nós fomos unidos a Cristo. Ah, Senhor, nos ajuda e nos ensina a vivermos a vida gloriosa que recebemos do Senhor. Pai, não queremos ser conduzidos por uma sabedoria meramente humana, não queremos ser enredados por uma sabedoria meramente religiosa. Ah, Senhor, queremos ser governados, instruídos, ensinados por Cristo Jesus, que é a verdadeira sabedoria, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nós nos rendemos nessa manhã à sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem da Tua palavra, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e aceitamos humildemente a Tua palavra implantada em nós. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.